Pai do Senhor, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui nessa noite para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Como já foi falado, uma live que nós fizemos aqui, e nesses dias iremos trazer uma reflexão, e aqui está o nosso evangelista Ricardo. Pai do Senhor, evangelista. Pai do Senhor, evangelista Gideão, Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Tentamos algumas vezes, nós não conseguimos, evangelista? Isso. Mas em nome de Jesus, dessa vez nós vamos conseguir, e você vai poder estar aí meditando na palavra de Deus. Queria lembrar os irmãos, evangelistas, para deixar o like, se inscrever, tá certo, no canal, porque a gente iremos colocar no YouTube. Os irmãos, deixa o like, se inscreve, e quanto mais visualização, melhor. Lembrando os irmãos que os irmãos deixam o tema da mensagem que ele vai trazer aqui agora, e ele vai explicar melhor, e ele vai entrar na palavra do Senhor. Amém, amados? Porque nós conversamos, o evangelista perguntou qual seria o tema, aí eu não coloquei o tema, vou trazer uma reflexão, mas nós gravamos, evangelista, e chegamos até a um acordo para que os irmãos dê o tema da mensagem. E se o irmão ele der um tema da mensagem e o tema que mais se aproximar dentro do contexto da mensagem, então nós vamos dar um brinde a esse irmão. Glória. Mas dê um tema a qual você sinta que seria, a forma que Deus falou para você, que você sente qual seria o tema, E aí eu vou ver qual que se encaixa melhor, E evangelista, outra coisa também, eu não falei para o senhor antes, mas veio na minha mente agora. A gente pode fazer também assim: se tiver alguns temas que a gente entenda que realmente está dentro da mensagem, podemos fazer um sorteio. Amém. Olha aí. Então, se for um tema que a gente entenda que só esse irmão falou um tema que chegou mais dentro do contexto da mensagem, da reflexão, a gente já dá um brinde a esse irmão. Mas se tiver mais de um, aí a gente vai fazer um sorteiozinho, ao vivo, Isso, a gente faz o sorteio ao vivo e a gente diz, tal irmão, Então, fique ligado aí, que Deus, ele vai falar conosco. Amém. O evangelista está com o Senhor para trazer a reflexão nesta noite, em nome de Jesus. Então, sendo assim, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 13 de Êxodo. Nós vamos meditar no versículo 20, o 21 e o 22. Êxodo, capítulo 13, o verso 20, 21 e o 22. Observe, uma observação. Não pegue o capítulo depois em casa, leia e dê um tema de acordo com a leitura que você fez. Não é assim. Porque sempre quando nós lemos a Bíblia, Deus fala ao nosso coração e nos dá uma mensagem. Então é a mensagem, que foi pregada, é a mensagem, que foi pregada. Porque o evangelista ele pode pegar esse texto e pode, dentro desses versículos também, Deus falar ao coração dele uma outra mensagem, sendo o mesmo texto, dentro de um outro tema. Então fique prestando bem atenção a mensagem em si, e dessa mensagem você vai ver, de acordo com a mensagem, o conteúdo da mensagem que Deus falou ao seu coração, é que você vai daí extrair um tema. Amém? Então nós lemos um texto, voltando aqui para a palavra, em Êxodo. Êxodo é um livro que conta a história, do povo de Deus, quando o povo saiu do Egito. A gente vê que é uma narrativa de todos os acontecimentos. Então aqui nós vamos ler 3 versículos, 20, 21 e o 22, que diz assim: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etam, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, como já estava falando, Êxodo é uma narrativa, é um livro que conta sobre
a história do povo hebreu, desde que saiu do Egito, né, para a terra que manda leite e mel. E esse livro ele conta, né, e essa história dita aqui em Êxodo é uma promessa que Deus fez ao evangelista Abraão, como nós sabemos, que ele ia fazer de Abraão uma grande nação. Só que essa nação de Abraão ia peregrinar por muitos anos em terras estranhas, pelo menos 400 anos, e assim aconteceu. E com o cumprimento dessa promessa, a gente está vendo aqui em Êxodo, né, todo o acontecimento. Deus levantou Moisés e enviou Moisés ao Egito, né, já foi um milagre o nascimento de Moisés, como nós conhecemos. Então Deus enviou Moisés com um objetivo, e se revelou para Moisés e se revelou para o seu povo. Só que eu quero chamar a atenção aos irmãos de um detalhe, que o povo até então conhecia Deus por ouvir falar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o povo ouvia as histórias, né, os milagres que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o povo não tinha visto ainda, né, nada assim, não teve uma intimidade com Deus para ver a glória de Deus dessa forma. Mas o povo já cria em Deus, né, porque os seus pais contavam a seus filhos, e assim foi. Então Deus então se revelou a Moisés, e essa revelação de Deus, evangelista, Deus revela o seu caráter. Nas revelações de Deus, Deus revela o seu caráter, né? Então Deus se revela de uma forma linda. Deus tem o prazer de se revelar ao seu povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que depois das 10 pragas, depois que Deus levantou Moisés e levou para o Egito, Deus ali revelou o seu poder, porque Faraó não queria libertar o povo, porque Faraó era um Deus, era um rei temido, e além de ser um rei, ele era evangelista venerado como um Deus, né? Então as pessoas não tinham Faraó só como um rei, mas como um Deus, uma encarnação, né? Uma reencarnação de um Deus. Então observe que ele era temido em toda aquela região, e o Egito era uma potência, já era uma potência. E depois de José, daquele sonho que o Faraó teve, e daqueles 7 anos de fome, daqueles 7 anos de fartura, o Egito ficou muito mais rico ainda, né? Porque as outras nações na época da fome iam lá comprar no Egito, faltando dinheiro. Aí o que aconteceu? O povo dava em bens, não tinha mais dinheiro, mas aí o povo dava em terra, então, ou seja, a nação egípcia se tornou uma potência, né, grande, né, realmente muito temida. Mas só que o Faraó precisava saber que existe só um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. E Deus enviou Moisés e manifestou a sua glória, o seu poder, não só para Faraó, mas ao mesmo tempo que Faraó estava sentindo o poder de Deus, né, contemplando o poder de Deus, o povo também, evangelista, estava vendo o Deus de Abraão, o Deus de milagre, o Deus todo-poderoso, Deus grande, Deus fiel. Até porque Deus, como Deus, ele tem 3 atributos que ninguém tem: onisciente, onipresente e onipotente. E Deus estava se revelando de uma forma linda. E cada ação de Deus, cada milagre, Deus estava revelando o seu poder e o seu caráter. Então, depois das 10 pragas, aí veio a Páscoa estabelecida por Deus, marcando aquele dia da libertação, que o povo ia sair do Egito. Após a Páscoa, o povo já se preparou, já comeu o cordeiro, né? Tudo bem vestido direitinho, suas roupas tudo direitinho, e dali em diante o povo foi liberto. O povo foi liberto por um milagre do Senhor. O povo foi liberto não porque o povo podia fazer isso, não. Só Deus, uma intervenção de Deus, só o milagre de Deus podia libertar o povo de Deus das mãos de Faraó. E assim Deus fez. Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Glória a Deus. Deus libertou o seu povo, louvado seja Deus, para servir a Ele, para Ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, como lemos aqui no capítulo 13 de Êxodo, e 20, o versículo 20, 21 e 22, eles quando saíram, assim partiram de Sucote e acamparam em Etã. Então, quando eles acamparam em Etã, Etã era a entrada do deserto. Mas o que eu quero chamar a atenção nesses 3 versículos aqui é
Que coisa linda da forma que Deus, Ele aqui se revela para o seu povo. Quando o povo tira da escravidão, quando Deus tira o seu povo da escravidão, agora Deus leva para o deserto, e aqui Deus diz no versículo 21, e o Senhor ia diante deles. Então eu quero ver com os irmãos aqui, evangelista, e com o Senhor aqui, pelo menos 3 coisas maravilhosas, né, que aqui Deus se revela, da forma que Deus se revela aqui. Porque até então o povo era guiado por Faraó, até então o povo era escravo e fazia o que Faraó mandava, e não tinha como o povo fazer diferente. Mas aqui agora é diferente, irmãos, aqui agora é diferente. Deus libertou o seu povo através de um milagre, através de uma ação divina, através de um plano divino, louvado seja Deus. Deus foi lá e tirou o seu povo com a mão forte, e o povo agora está liberto, e agora quem passa a guiar o seu povo é Ele mesmo, é Deus. Então Deus, louvado seja Deus, agora Ele guia o seu povo, porque agora não é Faraó, agora não é A, agora não é B, agora é o próprio Deus diante do seu povo. Aleluia. Então, evangelista, irmãos aí que está em casa, assim somos nós hoje. Nós, quando nascemos na escravidão do pecado, mas Deus, pelo plano divino, enviou Jesus Cristo para nos tirar da escravidão do pecado. E nós vivíamos de acordo com o curso deste mundo, né? E o mundo jaz no maligno, o sistema mundano, louvado seja Deus, jaz no maligno, e o homem é pecador, e o homem anda sem rumo, sem direção, não sabe para onde vai, faz planos, né? E caminhos, mas aparentemente é bom, mas no final é caminho de morte. Mas na verdade, louvado seja Deus, quando o homem abre o seu coração para o Senhor, então a partir daí, quem está na direção dele é o Senhor. Aleluia. Então, e quando o Senhor está na direção, louvado seja Deus, da vida daquele que abriu o coração para ele, dizer: Senhor, eu reconheço, né, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o meu Redentor, louvado seja Deus, que o Senhor é o meu Deus. Então, toma conta da minha vida, né? Então, com certeza, Ele está diante de nós. Então, você que já fez essa decisão, você está aí, então Deus está diante de você. Nós que fizemos a nossa decisão, Deus está diante de nós. Então, agora nós não vivemos para o pecado, agora nós não vivemos para o mundo, agora vivemos para o Senhor. E Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da nossa vida. Então Ele é que nos guia, louvado seja Deus. E que guia glorioso, esse guia, sabe para onde Ele estava guiando o povo aqui? Está diante do povo, significa protegendo, livrando, né, dando condições ao povo, nutrindo o povo, suprindo as necessidades do povo, porque Deus é o nosso médico, Deus é o nosso pão, é o nosso refúgio, né? Ele é o advogado, Ele é juiz, Ele é tudo na nossa vida. Então, de todas as necessidades do homem, louvado seja Deus, Ele é o supridor. Então, amados, agora o povo tem Deus adiante deles. Então, louvado seja o nome do Senhor. Precisa de advogado melhor, juiz melhor, só Ele, guia melhor, né, evangelista? Então você vê que agora, a primeira coisa que eu vejo é que agora, louvado seja Deus, o povo é guiado por Deus. Então Deus é na vida, é o guia de todo aquele que abre o seu coração para Ele, que abandona a vida de pecado, louvado seja Deus, abre o seu coração. Então Deus liberta para o guiar, Deus liberta, louvado seja Deus, para guiar a vida dessa pessoa. Então você que ainda não aceitou Jesus, abre o seu coração, né, e deixe Deus guiar a sua vida. Mas para isso você precisa reconhecer que você é um pecador, se arrepender, confessar os seus pecados e aceitar Jesus Cristo e dizer assim: Jesus, toma conta da minha vida, louvado seja Deus, eu me arrependo. Então você tenha essa oportunidade. E você, meu irmão, que já tomou essa decisão, saiba de uma coisa: Deus está dizendo aqui, olha, eu estou diante de você. Aleluia. Quem está diante de você é o Senhor, louvado seja Deus. Quando você vai abrir a porta, agora quando chega, né, bate a porta, quem abre a porta? Quando vai abrir a porta, né? O Senhor está diante de você. Você abriu a porta, não é verdade? Mas quem está diante de você? O Senhor, né? Em todos os momentos. E a outra coisa linda, maravilhosa, nesse versículo que nós lemos, é que Deus, Ele diz
que ele era como uma nuvem, colocou uma nuvem sobre o povo. O evangelista, ele estava no deserto, já na porta do deserto, eles iam atravessar o deserto. Então, Deus, ele colocou uma nuvem diante do povo. E esta nuvem era para proteger o povo e guiar o povo durante o dia. Então, observe que Deus está dizendo para nós aqui, e estava se revelando para o povo, que Ele é o protetor do seu povo. O sol é escaldante, evangelista. Quem suporta um sol escaldante do deserto? Né? Então, esse sol, esse deserto durante o dia simboliza muitas dificuldades que nós temos, né? Durante o dia que surge, né? Não é verdade? É verdade. E apesar de sermos do Senhor, Ele está diante de nós, é porque nós temos um protetor. O deserto existe, mas nesse deserto, evangelista, irmãos queridos, nós temos o Senhor diante de nós e uma nuvem. Então Deus está dizendo assim, ó, eu sou o protetor do meu povo. Louvado seja Deus, né? Então você está na sombra do Onipotente. Então Deus está dizendo assim, olha, eu protejo o meu povo durante o dia, as dificuldades, né? Louvado seja Deus. Então Deus está conosco durante o dia com uma nuvem nos protegendo, né, de toda ação do mal, né? Temos dificuldade, temos, mas o Senhor, Ele está nos protegendo. E a outra coisa linda, maravilhosa que eu vi é que durante o dia Deus não esquecia do seu povo. Não é escuro no deserto, não tem lâmpada, não tem nada no deserto. É difícil caminhar no deserto, não é verdade? E outra coisa, você fala o frio. Aí Deus aqui, Ele disse que colocou uma coluna de fogo durante a noite. Por que Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite? Para que o povo não parasse de caminhar. Para o povo caminhar e o povo pudesse ver e enxergar. Eita glória! Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, nós como vivemos nas trevas, no pecado, nós não enxergamos. O homem pensa que vê, o homem no mundo pensa que vê, mas não vê nada nesse deserto. O pecado, o mundo é um deserto terrível. O homem ilude muito o homem, e até o homem pensa que está caminhando, não é? Mas, louvado seja Deus, mas no deserto, Deus é o nosso guia. Deus é como luz, e Deus é a nossa luz. Então, quando nós saímos do mundo, nos arrependemos, Deus nos liberta do pecado, então Ele é a nossa luz. Aquilo que nós não víamos, aquilo que nós não entendíamos, agora nós entendemos, porque Deus abre a nossa mente espiritual, os nossos olhos espirituais, faz com que a gente veja tudo, porque o espiritual, evangelista, ele discerne tudo, e de ninguém ele é discernido. E o homem natural que vive no pecado, ele não entende as coisas do Espírito e nem pode entender, mas você, meu irmão, minha irmã, que nasceu de novo, Deus, louvado seja Deus, Ele é uma luz na tua vida, Ele faz com que você veja as situações, no momento difícil, louvado seja Deus, Ele mostra a você o escape, você consegue ver, você consegue, louvado seja Deus, entender as coisas, por quê? Não anda embaraçado, louvado seja Deus, então Deus é luz, é como luz na tua vida. Glória a Deus. Quem é essa luz? Jesus. Então Jesus, Ele é a luz na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E esta luz contagia, não é, evangelista? Essa luz contagia, porque você é como astro no mundo, porque diante de você está a luz do Senhor. Aonde você vai, alguém vê a luz do Senhor. Aleluia. Para onde você vai, você mesmo, a pessoa nem percebe, mas alguém às vezes olha para a gente e vê essa luz. Nós não explicamos, não é verdade? Mas essa é a luz de Deus na sua vida. E essa luz, irmãos, precisa brilhar. Essa luz precisa estar sempre, né, em foco, porque ninguém acende uma candeia para esconder. Ninguém acende uma lâmpada e não. Essa luz, louvado seja Deus, é Jesus na sua vida. E ela precisa estar sempre, constantemente brilhando, louvado seja Deus, porque Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para andar no deserto, você precisa dessa luz. E essa luz é Jesus, né? Então, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa força,
o Senhor é a nossa barreira e o Senhor é aquele que nos protege, louvado seja Deus, de uma forma tremenda. E a terceira coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos aqui é o último versículo. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Observe que durante o dia, Obrigado. louvado seja Deus, Ele está conosco. Durante a noite, Ele está conosco. Porque lá no deserto, quando Deus tirou o povo, Ele estava naquela coluna de nuvem com o povo. E à noite, numa coluna de fogo. Observe, santos, Deus está dizendo: eu nunca desamparo o meu povo. Deus nunca se ausenta de nós. Se acontecesse isso, santos, o povo não ia atravessar o deserto. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então, Deus está dizendo que Ele é fiel. Louvado seja Deus, Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na sua vida. Ele está com você de dia, Ele está com você à noite. Ele está sempre diante de nós. E ai de nós, se não for o Senhor. Aleluia. Ai do povo de Deus na travessada do deserto, se não fosse o Senhor. No deserto, o Senhor deu pão. No deserto, o Senhor deu água potável. Aliás, Muito melhor, né? muito melhor, Muito né? O povo comeu do melhor pão, É. da melhor água, da melhor carne. Então Deus deu carne ao seu povo, né? Então Deus deu refúgio ao seu povo. E Deus levou o seu povo para uma terra que emana leite e mel. Quem fez isso? Deus. E só Deus podia guiar o seu povo pelo deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus, Ele é fiel para conosco. E Jesus Cristo disse, evangelista, quando Ele ressuscitou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essas coisas que estamos vendo, essas coisas que estamos, vivenciando, Deus não quer dizer que Deus não está no controle, não quer dizer que Deus não está cuidando de nós, não quer dizer nada disso. Primeiro, isso significa que Deus está no controle. Jesus já tinha falado essas coisas, né? Então, muito pelo contrário, Deus é o Emanuel, Ele está conosco e Ele está no controle de tudo. E Ele está, irmão, nos protegendo, nos livrando, né? Então, que nós possamos cada dia, buscar a Ele. Louvado seja, mesmo você na sua casa, mas que você renove, a sua esperança, que você busque a Deus, que você louve a Deus, que você adore ao Senhor, se mantenha firme na presença do Senhor, logo, logo, lógico, no tempo de Deus, se Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos juntos, adorando, glorificando ao Senhor na casa de oração, mas você em casa não impede de você adorar ao Senhor. E você que está aí nos visitando, que ainda não aceitou a Jesus, você pode abrir o seu coração, deixar Jesus entrar na sua vida, porque Ele quer guiar a sua vida. Tantos caminhos, evangelista, que as pessoas buscam, tantos caminhos, mas nenhum caminho que o homem traça para ele é bom. Aparentemente é bom, mas no final é caminho de morte. Mas aqui Deus está dizendo na sua palavra que quando Ele tirou o povo e libertou o povo da escravidão, Ele passou a estar diante do povo, o protetor do povo, louvado seja Deus, de dia e de noite. E Ele nunca desamparou o seu povo. Então Deus está sempre conosco. Ele nos livrou, nos libertou da escravidão, louvado seja Deus, e Ele cuida de nós, e Ele está diante de nós, louvado seja. Então veja que revelação de Deus. Deus é aquele que está próximo de nós, Deus é aquele que se responsabiliza por nós, e ai de nós se não for o Senhor. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando, louvado seja Deus. Está aqui esta mensagem, e o evangelista agora, ele está com a oportunidade. Amém, meus amados. Palavra gloriosa,
Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Quero fazer oração rápido por vocês aqui, depois o evangelista nos despede com a bênção, amém? Pai querido, Deus bendito, Deus eu preciso aprender um pouco aqui. Quero lembrar os irmãos mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal. Preciso aprender um pouco. Você só vai ajudar, em nome de Jesus. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, Amém. Deus abençoe. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra